Vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Oremos, Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis. Fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar então nossa formação em música litúrgica, segunda parte. Hoje a gente conseguiu botar aqui, projetar alguma coisa, alguns tópicos. Então a gente tinha visto na primeira parte o que é a experiência própria da liturgia, que é aquela experiência da vida ressuscitada. Então, aquilo que entra no local da celebração é aquele que já morreu e ressuscitou. Né? A pia batismal fica antes da entrada, quer dizer, aqui só entra quem já morreu. Né? Quem já morreu como criatura velha, voltada para o indivíduo, voltada, vivendo no medo da morte, vivendo escravizada no pecado, etc, etc. Né? E entra a criatura nova, né, que é ressuscitada e que vive a vida de Cristo nela. Cristo vive em mim. Então vive uma vida de comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, tudo dentro da experiência litúrgica é mudado, é transfigurado, morre e ressuscita. Né? Então, a pintura lá fora, ela é feita para exaltar o talento, o eu individual do artista, para que você olhe e diga, esse artista é um gênio. Lá dentro não é assim. Você olha para uma imagem e não pensa no artista, no gênio. Você pensa naquilo que está sendo representado por aquela figura e você entra em contato com a realidade mais profunda através da oração. Por isso, aquela imagem tem que ser uma imagem simples, despojada de qualquer rastro de vaidade, enfim, de desejo de aparecer, etc., para que a pessoa encontre aquela transparência, né, que é a própria do sacramento. O sacramento, ele nos dá esse acesso, é o visível, é o tangível que nos dá acesso ao invisível, por isso ele tem que ser provido de transparência. Tem que transparecer a realidade que os nossos olhos não veem, que transcendem, né? Transcendem o tempo e o espaço. Então, isso se diz para tudo, né? Eu dei até o exemplo das janelas, né? Não é a luz natural que entra pelas janelas, mas a luz transfigurada pelo vitral, pela pedra, né? Enfim, a flor que entra não é a flor que está viva e está morrendo, mas é a flor que morreu e foi transfigurada em forma de incenso. Né? Então, tudo que faz parte da liturgia é aquilo que morreu e ressuscitou de uma outra forma. Né? Então, aqui, uma vez um músico me perguntou como é que se seria apropriado ou não tocar guitarra elétrica com distorção dentro da igreja. Tá?
E isso vale para qualquer outro instrumento, né? E a resposta é devolver a pergunta, né? Como é que soa uma guitarra elétrica com distorção que morreu e ressuscitou? Como é que ela soa depois de ter morrido e ressuscitar e ter uma vida transfigurada, né? Porque uma guitarra elétrica que ainda não morreu e não ressuscitou e que soa segundo a vida velha, ela vai expressar a revolta, a rebeldia, a paixão, enfim, o instinto, a coisa toda da atitude do rock, né? Como é que ela soa depois que ela morreu e que ela ressuscitou em Cristo? É possível uma guitarra elétrica soar depois de ter ressuscitado em Cristo? É claro que é possível, mas para o músico fazer uma guitarra soar ressuscitada, ele mesmo tem que morrer e ressuscitar. Porque aí ele vai tocar de forma ressuscitada. Tá? Então, tudo o que entra na liturgia é aquilo que morreu e ressuscitou de uma forma transfigurada, tá? Que revela e que manifesta o mistério eterno que se celebra na liturgia, né? Então, isso tudo a gente viu, a gente falou sobre a reforma litúrgica, a nobre simplicidade e o princípio da participação consciente, ativa, frutuosa dos fiéis, pedido pelo concílio, e que o próprio concílio coloca como um dos principais elementos de participação a música, o canto, né? Então a gente vai continuar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre alguns critérios para a música litúrgica, né? Os critérios que são colocados naquele moto próprio de Pio X, são aqueles que a gente vai ver. Eu quis aqui trazer para vocês um texto que é João Paulo II citando Pio X. E de novo aquilo sobre o modelo do canto gregoriano, que é uma coisa que vocês me comentaram depois, né? Então, a citação de Pio X é essa, que está entre aspas: uma composição para a igreja é tanto sacra e litúrgica quanto mais se aproximar no andamento, na inspiração e no sabor da melodia gregoriana, e tanto menos é digno do templo quanto mais se reconhece disforme daquele modelo supremo, né? E aqui João Paulo II comenta essa citação, tá? Ele diz assim: não se trata, evidentemente, de copiar o canto gregoriano, tá? O que a gente falou, tá? Mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo Espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto. Então, é o mesmo Espírito, não é a cópia. Não é porque copiar é se unir por fora ao aspecto exterior. Mas procurar o mesmo Espírito é encontrar o que está no interior da experiência que suscitou aquele canto, que é a experiência litúrgica, a experiência da comunhão com a palavra e a experiência com o agora, esse hoje eterno da liturgia, né? Que acaba moldando esse canto. Bom, então, somente um artista profundamente mergulhado no sensus ecclesiae, quer dizer, no sentir, no sentido da igreja, quer dizer, como é que a igreja sente, pode procurar compreender e traduzir em melodia a verdade do mistério que se celebra na liturgia. Bem, então, ele faz a experiência e, com aquela experiência, ele traduz, né? Traduz em melodia. Bom. Então, continuando aqueles critérios de Pio X, que depois foram reafirmados por João Paulo II,
a gente encontra 3 critérios importantes, né? Santidade, a bondade e universalidade. Santidade principalmente está na adequação à ação litúrgica. Quer dizer, esse canto, ele é adequado? O que a ação litúrgica está me pedindo? O que a ação litúrgica num canto penitencial me pede? O que a ação litúrgica no canto no Glória me pede? O que a ação litúrgica me pede no canto da comunhão? Então, aquele canto que está adequado à ação litúrgica, quanto mais adequado, mais santo, né? A santidade nesse sentido. Aqui eu não sei se eu vou adiantar, mas bom, depois a gente vê isso. Vocês sabem que a missa, além dos cantos que são invariáveis, que a gente conhece, existem outros cantos que nunca são cantados e no entanto, eles são a primeira opção. Tá? Então, na entrada, no início da missa, o canto de entrada, a primeira opção que é colocada no missal é a antífona de entrada. Tá? E o que é a antífona de entrada? É uma frase, geralmente uma frase da Escritura, tá? que ela serve como canto. Tá? As missas cantadas em canto gregoriano se canta a antífona de entrada e uma estrofe de algum salmo, depois o Glória ao Pai e depois de novo a antífona de entrada. Cada missa tem a sua própria antífona de entrada. No tempo comum, cada semana do tempo comum tem uma antífona de entrada que é cantada no domingo e em todos os dias seguintes da missa. Então, a antífona de entrada, deixa eu ver aqui, eu saio daqui ou não? Não, vou ver aqui, para mostrar para vocês. Antífona de entrada de hoje, por exemplo. Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. É isso que é a primeira opção do que é cantado. Tá? E depois, além da antífona de entrada, existe uma antífona da comunhão, que é a primeira opção de canto da comunhão. Tá? A antífona da comunhão, na missa de hoje. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Tá? No inário litúrgico da CNBB, existem melodias para as antífonas de entrada, com o salmo que canta a modo de estrofe, né? E também para a antífona da comunhão. A antífona da comunhão geralmente é um trecho do próprio Evangelho. E então a liturgia ela coloca uma relação entre o Evangelho e a comunhão. Por quê? Porque a mesma palavra que foi proclamada, agora essa palavra é comungada. Então, o mesmo verbum domine, a palavra do Senhor, que foi proclamada e foi escutada, agora é dada em alimento. Então, o canto mais próprio, a opção número 1 de canto da comunhão é a antífona da comunhão, que é um trecho do Evangelho que foi proclamado. Bem? Então, aqui são alguns detalhes que a gente não costuma, que estão nos livros litúrgicos, mas que a gente acabou indo pelo mais fácil, pegar um canto de comunhão, pega um canto, em vez de um canto a cada semana do tempo litúrgico, ou os cantos próprios
das antífonas de Quaresma, etc., a gente foi para a opção mais fácil, que é pegar um canto da comunhão e colocar esse canto, muitas vezes independente do que está ou não no Evangelho, etc. Tem um livro também de cantos do Padre José Weber, que são também cantos de comunhão para todos os domingos do tempo comum, A, B e C. Vocês encontram esse volume, tá, com os cantos. Tá? Então, ali, ou para cantar e aprender aqueles mesmos, ou para se inspirar e fazer a própria composição, né? Então, eles servem como um bom critério. Então, aqui a gente tem uma plena adequação à ação litúrgica, tá? Porque a gente está usando a primeira opção. Aí diz assim, na falta, se não cantar a antífona de entrada, se canta um outro canto adaptado para a entrada. Tá? Então, não é que esteja errado um canto de entrada, um canto de comunhão, como a gente faz. Não está errado, mas não é a primeira opção. Tá? Então, se a gente quer dar um passo a mais, tá, nos cantos de comunhão, quem sabe a gente não começar a dar uma olhadinha nessas coisas, dar uma buscada, pelo menos ficar curioso para saber, né? Afinal, que tal esse negócio de antífona de entrada, antífona de comunhão? Isso se canta, como é que se canta, como é que se compõe, como é que se faz, né? É interessante. Bom. Não, então, a antífona de comunhão... Então, o missal coloca na entrada, se canta a antífona de entrada ou um canto adequado. Então, a gente sempre faz a segunda opção, que é um canto adequado, mas a gente nunca faz a primeira. Porque na língua dos livros litúrgicos ela tem esse detalhe, assim, que a primeira coisa é a mais desejada, né? Então, se canta o Glória, mas se não puder ser cantado, se recita o Glória. Então você sabe, não, a primeira opção é cantar o Glória, só se não se pode cantar, você recita o Glória. Então, se canta a antífona, depois se canta um trecho de um salmo, depois se canta a antífona de novo, depois se canta o Glória ao Pai, depois se canta a antífona de novo, né? Geralmente a estrutura é assim. A mesma coisa, a antífona de comunhão funciona do mesmo jeito. Então, são os salmos, né, que acompanham. Bom, depois a bondade, né? A santidade vem a bondade. A bondade é a beleza. E aqui, assim, eu acho que essa percepção da beleza, ela vem principalmente de uma sensibilidade orante, né? Quer dizer, aquilo que não te interrompe, que não te atrapalha a oração, mas te ajuda a rezar. Quantas vezes você está rezando e vem uma música, mesmo religiosa, mas não te somou, pelo contrário, te criou um ruído. Então existe uma sensibilidade para o belo que brota da oração. Eu conheço aqui um pouquinho, fazendo de novo, usando como modelo o canto gregoriano, tem muita gente que para rezar coloca como trilha de fundo, quase como música de fundo, um canto gregoriano, e a pessoa nem entende o que eles estão cantando, mas só aquela melodia ali, como ela brotou da palavra, ela ajuda a pessoa a rezar, leva a pessoa a um estado de oração, né? Eu, quando comecei a transmitir as missas lá na paróquia de Itapuã, eu colocava antes delas, não um canto gregoriano, mas um canto dos russos, da igreja bizantina russa, que é um canto
em várias vozes, né? Não é canto gregoriano, é um canto coral. Mas escutar aquele coral cantando aqueles acordes longos, misteriosos, levava as pessoas à oração. E muita gente depois veio me procurar e disse: padre, o senhor tem que me dizer onde é que o senhor achou aquela música, que música é aquela que quando a gente entra na igreja, nos leva a rezar, a gente fica, né, sente uma elevação espiritual, uma vontade de rezar, né? Então, essa é a beleza que a gente busca, né? É esse tipo de beleza, né? Uma beleza que leva à oração, né? Um sentido de oração. Bom. E depois tem um critério de Pio X, que é a universalidade, apesar de que já naquele tempo a igreja estava se abrindo à enculturação e às composições escritas pelos povos de vários países, com várias sensibilidades, etc. Foi colocado um critério que é, sim, uma igreja, um canto, ele pode ressoar regional, mas que ele não seja tão regional que outra pessoa escutando acha aquilo estranho, ou não se sinta conectada de alguma forma com aquela experiência. Tá? Então, por quê? Porque o que deve, por assim dizer, cantar mais alto, mesmo num canto com um sabor regional, é aquela experiência que todo mundo tem, que é a experiência da vida em Cristo. Então, quem vive em Cristo vai num outro país e, né, e escuta um outro canto, mesmo que seja completamente alheio à minha cultura. Eu escuto aquele canto dentro da igreja e eu digo assim: eu estou em casa, porque eu intuo que a pessoa que fez esse canto, ela encontrou o mesmo que eu encontrei, e ela viveu o mesmo que eu vivo, ela vive o mesmo, a gente encontra um parentesco profundo que está acima das diversas culturas, regiões, etc. Né? Então, a universalidade da música litúrgica. Aqui eu coloquei assim, né? O canto que está a serviço da palavra, e ele é, por assim dizer, moldado pela palavra. E depois os instrumentos que servem para apoiar o canto. Então a palavra tem a primazia. Pensem em uma coisa: quantas vezes um canto ele atropela a palavra pela exigência do ritmo? Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro. Por quê? Porque tinha que entrar tudo naquele. Então eu pego e amasso as palavras assim para elas poderem entrar no ritmo, e ainda eu atropelo a prosódia, porque eu digo Senhor Deus, ou acolhei a nossa súplica. Então, ali a prosódia, a acentuação da palavra está sendo adulterada. Eu não estou respeitando a palavra. Eu estou colocando ela como escrava do tempo, do ritmo, da batida e da melodia. Então isso não é um bom exemplo de música litúrgica. O que os autores do gregoriano faziam para colocar, né, eles assim, eles tinham um tempo mínimo, que era o tempo de uma sílaba. E abaixo desse tempo não tinha subdivisão, tinha um tempo mínimo. Então, quando eles queriam encaixar, eles, ao invés de encurtar a palavra, eles alongavam alguma sílaba, para ela entrar dentro do ritmo, dentro da métrica, dentro da batida, né, do ritmo, que também era um ritmo livre, né? Ele não era... O ritmo gregoriano, ele é uma mistura harmônica de ritmos binários e ternários, né? Então, ele tem um andamento livre que também é inspirado na palavra, porque
a palavra latina ou ela é paroxítona, portanto tempo binário, ou é proparoxítona, ou portanto tempo ternário, né? Então ela é um ritmo de 2 ou de 3. E o canto gregoriano também era ritmo de 2 ou de 3, inspirado na palavra. Então a palavra reina, né? E o canto serve para dar esplendor para a palavra, não para cortar, para mutilar a palavra, para atropelar a palavra, mas para dar esplendor para ela. Então o canto serve à palavra. Então isso é um critério muito importante para escolher uma música litúrgica, né? Assim, esse canto aqui ele está respeitando e dando esplendor para a palavra, ou ele está atropelando a palavra? Tem cantos que a gente não consegue nem respirar, né? Então, como é que era aquele? Nós os louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Então, eu vou dizer até para vocês, eu acho que esse Glória pode perfeitamente ser cantado, mas tem que cuidar muito o ritmo dele, porque se ele entra naquele embalo de lambada, assim, aí todo mundo morre de asfixia na igreja, né? Então, ele é bom porque ele tem a letra do Glória, íntegra do Glória, né? Mas se você canta ele rápido demais, ele não deixa você nem respirar e te obriga a ir comendo e atropelando as palavras, né? Então, enfim, tem em conta como critério, né, essa primazia da palavra, para o qual o canto serve como né, está a serviço dela, e os instrumentos a serviço do canto, né? Ainda que o instrumento, pode existir música instrumental dentro da igreja, dentro da missa, em alguns momentos, né? Por exemplo, fazer uma ambientação antes da missa com música instrumental. Por exemplo, quando numa missa o padre está incensando o altar, ao invés de estar repetindo mais uma vez o refrão, porque você não sabia que iam incensar a igreja, e escolher um canto bem curtinho, e agora você está desesperado, e agora o que eu faço? O padre recém botou o incenso no turíbulo, né? Em vez de ficar cantando, pega e faz um instrumental ali, né? Enfim, tem muitos momentos que é possível fazer. Por exemplo, terminou o canto do ofertório, ainda não terminou, mas está terminando e não dá tempo de eu colocar mais uma estrofe, faz um instrumentalzinho no final, tá? Ao invés do canto de saída, que propriamente não existe na missa, né? Porque a missa termina com a bênção final e a despedida, né? Então, ao invés de um canto de saída, por que não de vez em quando colocar e fazer um instrumental bonito, né? como saída? Então, também a música instrumental tem o seu momento na igreja, na missa, né? Que, claro, não é o momento nem da homilia, nem da... Enfim, quando está sendo falado alguma coisa ali, não é o momento de instrumento, né? Mas o instrumental também tem o seu lugar na liturgia. Bem, então, a primazia da palavra, do canto, e tem em conta uma coisa, né? Quem está dirigindo um carro esporte pode andar rápido e fazer guinadas, né? Para a esquerda, para a direita, mas quem está dirigindo uma jamanta, né, tem que ir meio devagarinho, né? Então, fazer toda uma assembleia cantar é como dirigir uma jamanta. Você não pode escolher um canto que as sílabas sejam pronunciadas tão rápido que no fim ninguém sabe o que está sendo cantado, porque vira uma algaravia e uns cantam mais devagar, outros mais depressa,
e vira uma coisa que depois todo mundo se perde e ninguém sabe cantar, né? Ninguém consegue cantar, né? E ao mesmo tempo não cantar um canto tão lento que as pessoas arrastem e aí vira aquele puxa-puxa, né? Aquele arrastão assim que né? de canto arrastado demais, bem? Então tem que ter uma maneira de conduzir para que a palavra brilhe, né? E seja respeitada. Bom, aqui eu vou falar para vocês uma coisa sobre a dinâmica natural, né? A música, ela tem uma coisa muito bonita, porque desde a unidade mínima dela até a máxima, ela tem a mesma lógica, tá? Que é uma lógica que os gregos na poesia, na música, chamavam de arsis e tesis, né? Arsis, o movimento de subida, ou de tensão, e tesis, o repouso, né? O tensão e repouso. Tem gente que diz que essa binariedade da tensão e do repouso, ela é, assim, por assim dizer, a partícula fundamental de todas as artes, não só da música, mas de toda a arte. Toda a arte, ela é feita de tensão e repouso, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico, uma representação de 1 Hertz, quer dizer, uma unidade de onda, tá? Então, o que desenho faz o 1 Hertz? Ele tem um movimento de subida, de impulso, e um repouso, tá? Uma tensão e um repouso, uma subida e uma descida, tá? Então, cada nota musical, cada frequência, né? Cada nota é uma frequência, né? Então, pode ser medida em hertz. Então, qualquer vibração sonora, né, são hertz, né? Uma voz, um som, é como se eu pegasse uma corda e fizesse ondas com ela até que a onda chegue até você, né? Então, é a onda sonora. Bem? Então, o que é bonito na música? Essa arsis, movimento de subida, e tesis, o movimento de repouso, né, tensão e repouso, ele está presente em tudo, né? Então, ele está presente na onda, né, sonora, né? Ao que parece, a nota mais baixa que o humano consegue escutar, ela é a nota Lá, e que fica em torno de 16 Hz por segundo, né? Então, 16 vibrações por segundo é a nota mais baixa que o ouvido consegue escutar, e ela corresponde à nota Lá, que por acaso é também, não por acaso, né? É a primeira nota do piano, e é a nota que era usada para ela a letra A, né? Que a gente usa até nos acordes, né? Por que o Dó é C? Porque A é Lá, Si é B, e C é Dó, e etc., né? Então, justamente a gente está falando aqui da onda sonora, né? Então, a arsis e tesis está na onda, tomada de forma individual, né? Subida e descida, tensão, repouso. Ela se encontra também na maneira de tocar, né? O vibrato e o trêmulo, né? O que é o vibrato? Você emite uma nota num tom e de repente você emite ela num tom, um meio tom abaixo, tá? E esse meio tom abaixo você emite ela de uma forma mais fraca que a primeira. Então, se você faz isso rápido, fica que é o vibrato, né? E o trêmulo
é um pouco parecido, é a mesma nota, só que num volume mais baixo ou simplesmente desaparecendo, né? Então, som e silêncio. Que é aquela coisa dos cantores sertanejos, né? Que parece bode cantando, né? Então, aqui você encontra a mesma relação, né? O forte e o fraco, tensão e repouso. Tensão, repouso, tensão, repouso. Então você cria aquela nota ondulada. Imaginem um violino, um violoncelo, que normalmente tocam com vibrato, né? Por que o violinista ele faz assim com a mão? Porque quando ele bota a mão para trás, ele está fazendo um meio tom ou quase meio tom abaixo, e quando ele bota o pulso para cima, ele dá a nota. Então ele faz. Esse é o vibrato, né? Então você encontra arces e teses ali, você encontra um fragmento de uma melodia, né? Toda melodia ela tem, se você junta 2 notas ou 3 notas, uma delas é a mais forte e as outras são as mais fracas, né? A outra é mais fraca ou as outras 2 são mais fracas, né? Então, e você encontra em toda a linha melódica, porque toda melodia ela sobe ou desce. Quando ela sobe, ela está em tensão. Quando ela desce, ela está em repouso. Então a melodia que sobe, que as notas vão indo para o mais agudo, ela está em estado de tensão crescente. E quando as notas vão para baixo, ela entra em estado de repouso. Isso é o fundamento dessa a chamada dinâmica natural, que é muito interessante vocês descobrirem e praticarem isso na música, em qualquer coisa que a gente canta. Existe uma melodia que aumenta de intensidade, né? E depois diminui a intensidade, ou seja, entra numa tensão e vai para o repouso, né? Então eu vou mostrar isso aqui, um gráfico que eu fiz há muito tempo de um canto gregoriano, mas que serve para qualquer boa música feita. E depois a arces e teses se encontra no ritmo, né? Então, porque a batida forte ela corresponde com o repouso, porque ela é o fim do movimento e início de outro, e o contrarritmo ele está em tensão porque ele está no ar, está pedindo um repouso, né? Então na bateria o bumbo e a caixa, tum tchá, o tum é repouso e o tchá é movimento, porque está em tensão, tum tchá, tum. Eu gosto muito da dinâmica do bumbo, do surdo, né? Do surdo do samba, porque ele mostra bem esse movimento, tum tum dum dum, tum tum dum dum. Tum, tum, tum. Ele vai ao voo, né? Ele voa, tum, tum, e ele cai, tum, tum. E ao mesmo tempo, quando ele cai, ele reúne forças para pular de novo, como uma pessoa numa cama elástica, né? Tum, 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 tum. Tensão e repouso, né? Tensão no ar, repouso quando desce e que já prepara para dar o seguinte passo, né? Tum, dum, tum, dum, então você encontra arces e teses no ritmo e você encontra arces e teses nos acordes, porque existem acordes que são de repouso e acordes que são de tensão, né? Você está tocando uma música em dó
O Dó tem repouso, o Lá menor é repouso também. Tá? E o Sol, por exemplo, é tensão. O Fá é uma tensão menor, mas também é tensão. Os relativos do Sol e do Fá, que são o Mi menor e o Ré menor, também estão em tensão. Tá? Então, a tensão e o repouso, que é assim, toda a música ocidental é feita de, né? Você faz um círculo, né? Você começa num acorde, dá todo um círculo e volta para aquele acorde que você começou, né? É como uma pessoa que sai de casa, vai para uma aventura, corre perigos, etc., e depois volta para casa, né? Repouso e tensão. Tá? Então, sai da tranquilidade e entra em tensão, mas aquela tensão não pode ficar indefinida, então ela tem que voltar para casa, né? Tem uma história, deixa eu colocar, alguém coloca aqui na tomada para mim, de uma empregada do Beethoven, que ela sabia tocar piano, e quando ela queria arrumar o quarto dele, ela ficava tocando piano e nunca resolvia, ficava sempre num acorde de tensão e nunca resolvia. E o Beethoven, enquanto ele ainda escutava, né, porque depois ele ficou surdo, ele achava aquilo insuportável e ele chegava no piano e tocava o acorde de repouso, né, como dizendo, não aguento mais ficar nessa tensão indefinida. E ela aproveitava e entrava no quarto dele para limpar, arrumar o quarto dele, né? Então, a tensão e repouso, elas estão no... Vamos ligar de novo aqui. Elas fazem parte de toda a dinâmica da música, né? Então, e claro, isso tem a ver também com os silêncios, né? Eu falei no outro dia o problema da gente tocar uma música muito saturada, sem silêncio. Tá? Então, por que não experimentar nos arranjos o momento que todos os instrumentos se calam? Tá? Ou que um instrumento toca um pouquinho e depois para. Tá? Eu me lembro de uma missa que o músico estava ensaiando, tinha um fazendo base de piano e o outro tocando violão, e o que estava tocando violão estava tocando e ele estava entrando junto na mesma área de notas que o piano, né? E eu disse para ele assim, por que ao invés de você ficar tocando você não toca só o tchac, tchac, tchac? Então ele tocou então o piano, era como uma espécie de balada, né, de estilo do wop, né, de anos 60, né? E ele ficou só assim, e ficou muito mais bonito, né, do que ele tocando tudo ao mesmo tempo, né? Então, embora a pessoa que esteja tocando ela fica meio entediada, né, porque ela está tocando só uma coisa, mas ela renuncia a tocar tudo em prol da harmonia do conjunto, né, do arranjo final que é feito de todos os instrumentos. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa, como é que funciona artes e teses, né? Isso aqui é um canto, o tão sublime sacramento, uma das diversas melodias que existe em canto gregoriano, né? Então, vocês veem os pontinhos, né, das notas, como elas vão subindo, né? Isso aqui é um canto que ele está em Fá, mas é um Fá que usa o Si natural. Então então ele é assim, tantum ergo sacramentum veneremur cernui
ed antiquum documentum novo cedat ritui, praestet fides supplementum sensum defectui. Né? Então, sublime sacramento, veneremos este altar, etc. Né? Então, vocês veem aqui, se a gente tira a letra, a gente encontra uma subida e descida no tão sublime sacramento, né? O lugar mais alto é esse Lá, que é aquela notinha ali, parece uma vírgula, né? Depois tem uma outra subida. Então, quando se executa, cada nota entre duas notas, uma é mais forte e outra é mais fraca. Tantum ergo sacramento. Então, você tem uma notinha mais forte e outra mais fraca. Aí você junta todas elas e você cria Tantum ergo sacramento. Você coloca um pouco de tensão no início e repouso no final. Início até chegar na nota mais alta e repouso no final. Tantum ergo sacramento. Veneremur cernui. Ed antiquum documentum novo cedat ritui. Então, esse Fá final, que o gregoriano sempre recomenda cantar com suavidade, apesar de ser a nota mais alta, por causa do espírito de oração. Você não vai para berrar essa nota mais alta, como se faz na música... né, na música normal, que a última nota é aquela mais alta, né? Whitney Houston cantando I Always Love You, né? And então é aquela quando chega, né, o espírito de oração pede, não, aqui você chegou lá em cima, chega com humildade. Então, novo cedat ritui. E aí depois vai morrendo, né? Praestet fides supplementum sensum defectui. Então, o ritmo vai ralentando e vai morrendo a música, né? Então, toda música bonita, você pega, sei lá, Yesterday dos Beatles, tem a mesma dinâmica. Yesterday, sempre tem uma coisa mais alta e depois uma coisa mais baixa, né? Toda música bonita, seja pop ou não, seja um samba, seja uma música que for, ela tem uma arsis e uma tesis, e ela fica bonita quando você consegue pronunciar e encontrar essa arsis e tesis em cada duas notas, em cada trecho de frase e depois na peça inteira, né? Então aqui embaixo eu tirei as notas e mostrei, né? Tem uma arsis em teses no tão sublime sacramento. Depois, adoremos neste altar, outra arsis e teses. Depois o Antigo Testamento, uma outra arsis e teses. Deu ao novo seu lugar e você chega no ápice da música, né? Vem a fé, como é que é? O suplemento, os sentidos completar, é isso? Então... E se você notar, se você agrupar de 2 em 2, você vai encontrar que tem uma arsis e teses nesse grupo de 2. Então você encontra não várias montanhas, mas 3 montanhas, né? A primeira, depois a outra e depois a outra, né? E aqui também, se você considerar a peça inteira, você vê que ela tem
ela tem uma decolagem, né? Ela tem um sobrevoo e tem uma aterrissagem. Tá? Essa é a estrutura, é o esqueleto, é a partícula fundamental de toda a música, né? Essa relação entre tensão e repouso, né? É o segredo da música, tá? Então, e qualquer música, mesmo de igreja, pode ser cantada dessa maneira, né? Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. A gente pode cantar ela dessa maneira, em arces e teses, tá? Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Fica outra coisa, né? E te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo, alguém plantou, depois colheu e depois tornou. Vejam, a gente se libera daquela pesantez do ritmo e aprende a voar com a melodia e com a música, né? E levar as pessoas nesse voo, né? Então a gente consegue uma música de uma outra qualidade, né? Treinem muito a dinâmica natural, né? Quando a melodia sobe, acelera um pouquinho, como que se apressa um pouquinho, né? E vai subindo de intensidade e de volume. Quando a melodia desce, vai um pouquinho mais tranquilo, devagar, diminui a tensão e diminui o volume. Então você vai criando ondas de tensão e de volume, de tensão e de repouso, né? Isso é a forma bonita de cantar, né? E que no fundo, o que a gente está espelhando aqui? A gente está espelhando a própria palavra, né? Porque cada palavra que é pronunciada, ela tem dentro de si uma sílaba que representa tensão e sílaba que representa repouso, né? Então, é a música que se esconde na palavra e que é explicitada e posta para resplandecer no canto, né? Bom, depois aqui rapidamente uns critérios sobre música litúrgica, né? Que existem ali nos documentos principalmente os documentos da CNBB, que também no diretório litúrgico sacramental da nossa arquidiocese, né? Primeiro, os textos dos cantos devem ser tirados da Sagrada Escritura ou inspirados nela e das fontes litúrgicas, porque existe também, enfim, as orações litúrgicas que não são diretamente bíblicas, né? Como os oremos, né? As eucologias, oremos, etc. E os hinos, né? Os hinos que aparecem na liturgia das horas, os grandes hinos que foram compostos, né? Na história da igreja, né? Então, sejam poéticos, evitando explicitações desnecessárias, moralismos, intimismos e chavões, né? Explicitações desnecessárias, às vezes a gente encontra cantos que são quase mais adequados para uma catequese, porque eles são como uma explicação, né? Aqui eu podia entrar numa casuística infinita, principalmente com os cantos de comunhão, porque é muito difícil, assim, a coisa mais rara é você encontrar um canto de comunhão que fale adequadamente da Eucaristia. Tá? Difícil, existe, mas é difícil encontrar. Tá? Principalmente porque muitos cantos eles dão a impressão que a gente está adotando a teologia luterana da Eucaristia, ou seja, que o pão e o vinho não se convertem no corpo e no sangue de Cristo, mas Cristo está apenas presente no pão e no vinho. Porque essa é a teologia luterana, né?
Lutero diz, não, o pão continua pão e o vinho continua vinho, mas Cristo de alguma forma está ali, habitando ali naquele pão e naquele vinho, está presente ali durante a missa, e depois não mais, né? Então você pega o pão que sobrou e joga para as galinhas, para os cachorros, porque naquilo ali não é mais nada, né? Então, essa logicamente não é a teologia católica sobre a Eucaristia, né? A teologia católica é a teologia da presença real, tá? Ou seja, o pão e o vinho, mantendo as suas propriedades de pão e o vinho, se convertem no corpo e no sangue de Cristo e permanecem assim, tá? Enquanto permanecem as espécies, permanece a presença, né, sacramental e eucarística. Tá? Então, essa é a teologia católica, né? Bom, então, moralismos, né? Quantos cantos, muitas vezes cantos de comunhão, que jogam em cima, assim, é o momento da gente receber a graça que é a maior de todas, né? Porque é o próprio Senhor que se nos dá em alimento. Então, por que transformar esse momento no momento de ficar lembrando os nossos compromissos e tal, e o que a gente deixou de fazer, nos jogando culpas, né? Tinha um canto que era terrível, assim, ele pintava um mundo completamente negativo, e a culpa era toda nossa, dos católicos, e isso era cantado enquanto a gente comungava. Vós sois o corpo de Cristo, sois sangue do Redentor, então o que dele fazemos, se falta-nos tanto amor? Aí começava a falar que as famílias estão destruídas, que os pobres são miseráveis, que está tudo ruim, está tudo errado no mundo, e a culpa é toda nossa, porque a gente não tem amor, porque a gente comunga o corpo de Cristo, a gente é hipócrita, porque a gente comunga e depois não vive o que a gente comungou e não sei o quê. Então você sai dali com uma tonelada de culpas, né? Então é esse tipo de moralismo que não tem lugar, né? Porque na vida da igreja a gente vive a primazia da graça, e o compromisso ele brota dessa experiência da graça, ele brota da dinâmica que o próprio Espírito Santo instaura em nós através da graça, que a gente vai escutar na leitura do domingo, né? Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas obras, né? Quer dizer, as obras surgiram da minha fé, me abri ao Espírito Santo, e é com a força dele, com a graça dele, com a luz dele, que eu realizo a mudança em mim e no mundo inteiro, né? Bom, então, intimismos, né? Quantas vezes a música ela fala de um eu, mas não é o eu eclesial, é o eu individual, né? Então, como é que é? Sinto uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando o meu coração. Quando eu faltei à missa, eu fugia de mim. Eu disse assim, puxa, mas eu não faltei à missa, eu não posso cantar essa música, faz tempo que eu não falto à missa, né? Até porque se eu não chego, não tem missa, né? Como é que eu vou faltar à missa? Então, é um canto bonito para uma catequese, para um retiro, né? Mas ele não é um canto litúrgico, porque o eu que tem ali não é um eu eclesial, não é aquele nós eclesial e aquele eu da igreja, né? Porque a igreja não pode dizer a Cristo quando eu faltei à missa. A igreja não falta à missa, né? Então, tem em conta isso, que às vezes um canto é muito intimista, né? Certos cantos assim, podes tocar em mim, Senhor, podes... A gente pensa assim, isso é um canto que a Assembleia pode cantar enquanto Assembleia, um eu da Assembleia, né? Então eu fico questionando, eu não vou aqui botar um índice de cantos proibidos aqui para vocês, mas é importante que cada um mesmo tenha um critério e olhe e diga, isso aqui é litúrgico,
Isso aqui é para um momento litúrgico ou é para um outro momento? Enfim. Depois, enfim, moralismos, intivismos, chavões, tá? Então, cuidar um pouco a qualidade poética do canto, né? Do texto do canto. As melodias sejam acessíveis à grande maioria da assembleia, porém belas e inspiradas, né? O salmista que vai cantar, não sei, o Senhor é meu pastor, nada lhe falta, e cantar: o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará. Vocês, como é que, né? Enfim, impossível cantar, repetir aquela melodia, né? Então, não, canta uma melodia que seja acessível, né? De novo aqui, modelo do canto gregoriano, não tem intervalo no canto gregoriano maior que o intervalo de quinta, que é aquele tará, tará, tará. Não existe um intervalo maior que esse, tá? No canto. E ele é tão curtinho que cabe em 4 linhas, né? Não é pentagrama como na notação atual, que são 5 linhas, bastam 4. E a melodia, geralmente, ela fica toda dentro daqueles 4. Quer dizer, acessível ao canto, né? Mas que não seja aquele canto que é acessível, mas é banal, né? Como o canto de jardim de infância, né? Porque às vezes os cantos têm umas melodias banais, infantis também, que não são bonitas no fundo, né? Todo mundo canta isso, mas é uma coisa banal, é um canto, uma melodia pobre, que não é inspirada, que falta qualidade musical nela, né? Bom, então sejam evitadas melodias e textos adaptados de canções populares. Aleluia, do Leonard Cohen, sabe, né? Aleluia, do Leonard Cohen. Aleluia, aleluia. Esse canto, queridos, é genial, eu adoro esse canto. Leonard Cohen é um cantor judeu, que canta, tem referências bíblicas nesse canto, mas ele é um canto romântico, mas eu diria mais erótico do que romântico a letra dele. E ele é uma queixa com relação ao amor, quer dizer, eu tento me unir ao meu amor e nunca consigo, então eu louvo a Deus, mas é um louvor quebrado, broken aleluia, um louvor rompido, quebrado, falido. Então, por isso que ele vai subindo a melodia e ela termina num acorde menor, né? Aleluia, e cai no acorde menor, né? Depois ele tenta subir, chegar no êxtase, mas ele cai de novo. Aleluia, aleluia. Então, é aquela tristeza, a frustração de nunca chegar a uma união perfeita com a pessoa amada. É um canto maravilhoso, é bonito, mas ele não é um canto litúrgico, não foi feito dentro da liturgia. Pelo mero fato de ele ter um aleluia, não significa que torna ele litúrgico. O mero fato de botar uma outra letra, Senhor, eu quero te louvar, cada um inventou uma letra diferente para esse canto, né? Achando que fazendo assim ele vai entrar. Não, é na estrutura dele que ele não é, porque ele foi composto por um sujeito que estava ferido, estava magoado, porque ele não conseguia se unir perfeitamente à pessoa amada.
Então, né? E depois tinha o Pai Nosso do Simon e Garfunkel, né? Ó Pai Nosso, tu que estás, The Sound of Silence, né? E aí vários outros, né? E coisas desse tipo, né? Então, adaptados de canções populares, trilhas sonoras de filmes e de novelas, etc. Né? Sejam levados em conta o tipo de celebração, o momento ritual em que o canto será executado e as características da assembleia. Tá? Então, tem cantos para um momento mais solene, tem cantos para uma missa mais solene, tem cantos para uma missa mais simples, enfim, né? Para uma celebração ordinária, de dia de semana, etc. Sejam respeitados os tempos do ano litúrgico e suas festas, né? Vejam só, antigamente na Quaresma era proibido tocar qualquer instrumento. Tá? Hoje em dia já tem uma concessão, pode-se tocar instrumentos sim, mas é só para sustentar o canto. Então aqueles cantos instrumentais que eu falei, eles não podem ser feitos na Quaresma. Tá? Eles só são para segurar o tom das pessoas e orientar o canto. Tá? Mas antigamente nem para isso servia. Então não se podia tocar instrumento nenhum durante a Quaresma. E por isso as pessoas caprichavam no coro. Então, só pode voz, mas a gente quer que seja bonito, então vamos cantar em várias vozes. Então, o momento da Quaresma é um momento muito bonito para caprichar na polifonia, ou no canto em várias vozes. É uma possibilidade criativa que a gente não explora, porque muitas vezes a gente se acomoda no que é mais fácil, né? Então, fica aqui o convite, né? Seja considerada a cultura do povo do lugar. Né? Eu vi que houve toda uma experimentação no Brasil de usar ritmos populares, né? Os chachados, baiões, maracatus, principalmente ritmos do Nordeste, e colocar músicas nesse ritmo. Mas aí, assim, eu me lembro quando esses ritmos começaram a chegar lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente assim, puxa, mas isso aqui é música de baiano, né? Assim, o que tem a ver a gente cantar isso? A gente canta porque, enfim, canto litúrgico, canto na missa e tal, mas não corresponde à experiência, à cultura própria do povo daquele lugar, né? Então, tem que ter um pouquinho em conta isso, né? Então, tem músicas que são próprias para missas com crianças, e tem outras músicas que são para crianças que não vai numa missa que a maioria é adulto, né? Então, a qualidade da assembleia, a origem, a índole daquela assembleia tem que ser considerada também, né? Sejam levadas em conta as dimensões comunitária, dialogal e orante nos textos e nas melodias. Tá? Então, quando vai escolher uma melodia, pensa assim, essa aqui é uma melodia para ser cantada por 200 pessoas, por 300 pessoas ou mais. E essa melodia comporta isso, é adequada para esse canto. Tem em conta o diálogo, tem em conta que um canto pode ser cantado em vários coros, né? Que bonito seria cantar o Glória em 2 coros diferentes, né? Porque ele é todo respondido, né? Nós os louvamos, depois outro coro diz, nós os bendizemos. O coro diz, nós os adoramos, e o outro, nós os glorificamos. Já pensaram nisso? O Glória é um hino dialogado, né? Que pode ser cantado, ou uma parte só os músicos, depois a assembleia. Que bonito seria se a gente conseguisse criar essa alternância, esse diálogo nos cantos, né? Bom, depois aquilo, né? Cantos que acompanham o rito, a entrada, o ofertório, né? A apresentação de oferendas, o Cordeiro de Deus, que normalmente ele é fixo,
mas se demorasse muito a fração do pão, a liturgia prevê que também se alongue ele, se cante mais uma vez, tende piedade de nós, e só na última estrofe diga, dai-nos a paz. Por isso ele é colocado como um canto que acompanha o rito, e o canto de comunhão. E depois os cantos que constituem o rito, que eles são um rito em si mesmo. O ato penitencial, depois o Kyrie, que não é necessariamente parte de ato penitencial, porque o Kyrie são invocações que não significam propriamente ato penitencial, elas só se tornam ato penitencial na terceira fórmula, que é o Kyrie tropado, Senhor, que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tem de piedade de nós. Aí ele se transforma em ato penitencial. Então, muitas vezes eu digo assim, reconheçamos as nossas culpas, aí estou esperando os músicos cantarem um ato penitencial, aí cantam, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de... Não foi cantado o ato penitencial, foi cantado só o Kyrie. O Kyrie, que é ato penitencial, ele tem que ser o Kyrie com os complementos, com as invocações. Senhor, que tal coisa, que tal coisa, que tal coisa, tem piedade de nós. Depois o hino de louvor, o glória, o aleluia, também é um ato, é um canto que tem o rito que é próprio, não é apenas um acompanhamento da procissão para o evangelho, O santo também é um rito em si mesmo, E depois as aclamações, eis o mistério da fé, o amém, da doxologia final, o Pai Nosso, todas as outras partes cantadas do ordinário da missa, também elas constituem rito. Um outro desafio que eu queria lançar para vocês, vamos cantar o credo, vamos buscar uma melodia do credo, ou compor uma melodia para o credo e cantar o credo. O credo nos domingos devia ser cantado. Bem, até os espanhóis dizem, tem um antigo ditado que diz assim, caña al moro hasta que cante el credo. Ou seja, bate no muçulmano até ele cantar o credo. E não é muito ecumênico assim, não é muito do diálogo interreligioso essa frase, Mas os espanhóis na reconquista da Espanha, eles diziam isso, caña al moro hasta que cante el credo. Então, se canta, o credo é cantado. Então, uma coisa que a gente podia ir também introduzindo, o canto do sinal da cruz, e não aquele em nome do Pai, em nome do Filho, que aquilo é heresia triteísta, A gente está proclamando 3 deuses, Porque são 3 nomes, então são 3 deuses, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, um nome singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um só Deus. E quem canta isso não é toda a Assembleia, é só o presidente, a Assembleia responde o amém. Então, tem aquela melodia gregoriana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e o povo responde, amém. Mas tem outras melodias brasileiras, elas estão no inário da CNBB, a gente pode ensaiar e cantar esse sinal da cruz, E toda essa saudação inicial, daria um relevo, daria uma qualidade muito especial para a nossa liturgia. Bom, depois alguns princípios e normas, tirar ter um olhar especial para o inário da CNBB e para o Cantai, porque eles foram feitos mesmo como livros de referência para cantos litúrgicos, O Cantai, ele não tem cantos só para missa, ele tem cantos para missa e para a celebração da palavra. Então tem certos cantos de celebração da palavra que não são próprios para a missa,
tá? Como certos glórias adaptados, certas partes invariáveis que são adaptadas, elas não servem para a missa tem que ser com o glória original, tá? Mas o cantai continua sendo uma referência, tá? E o Inário da CNBB, que nos últimos fascículos dele tem trazido melodias e adaptações de orações litúrgicas muito bonitas e interessantes, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Melodias belas, sóbrias, fáceis de aprender, isso que a gente já viu. Aqui algumas normas para os instrumentistas. Essas normas aqui, elas estão no Diretório Litúrgico Sacramental da Arquidiocese de Vitória, tá? Então, para os instrumentistas se pede que não abafem o canto e as palavras com os instrumentos, tá? Com o volume do instrumento. Então, porque um instrumento que toca alto demais, ele inibe a participação do povo, porque se a pessoa mesma que está no banco não consegue escutar a própria voz cantando, tá? Se o instrumento está tão baixinho que ela não escuta ele tocando, ela pode sair do tom ou sair do ritmo, tá? Mas se o volume do instrumento está tão alto que ela não pode escutar a própria voz, ela simplesmente para de cantar, ela fica só escutando e adota uma atitude passiva na celebração. Então, cuida muito o volume. Eu sei que muitas vezes para vocês que estão ali, parece que o som está sempre muito baixo, mas vocês têm que sentir que está meio a meio, assim. O volume que eu escuto o povo cantando é metade do volume total. Quer dizer, o meu instrumento responde a metade do volume total e o povo cantando corresponde a outra metade, pelo menos. Então, vocês têm que estar escutando o povo cantar. É muito importante isso, né? E o povo tem que ser incentivado a cantar. Bom, então, depois é isso. Os músicos, eles pertencem à Assembleia. Eles não são uma coisa à parte da Assembleia. Por isso as normas litúrgicas atuais pedem que eles sejam colocados num lugar que seja o acesso fácil à comunhão, porque eles são parte da Assembleia, estão participando da missa, participam, então não estão conversando, checando coisas, instrumentos durante a leitura, não, estão atentos à proclamação da palavra de Deus, estão ouvindo a palavra junto com todos os outros na Assembleia. Isso é muito importante. Estão escutando junto com os outros, estão atentos, estão participando dos mesmos gestos. Na hora das leituras estão sentados, na hora da consagração estão ajoelhados, enfim, estão realizando todos os gestos da Assembleia na liturgia, estão participando plenamente da missa. Na hora da comunhão, não tem problema nenhum você deixar o canto pela metade e interromper e para comungar, e procura comungar sem pressa, tira o instrumento, sai do teclado, deixa o violão de lado com toda a calma, comunga com toda a calma. Você tem tanto direito de comungar de forma calma, consciente, fervorosa, como todos os outros. Não, tem que comungar com pressa, porque eu tenho que tocar a música não pode parar. Não, você é parte da Assembleia, tem tanto direito quanto os outros de fazer uma boa comunhão, uma comunhão bem feita. Então para de tocar. Já fez a tua comunhão ali, vai, se o canto continua, retoma e tal. O ideal é o grupo de cantores ou de instrumentistas se revezarem, né? Diz assim, eu comungo primeiro, depois você, quando eu volto, você vai, e fazem o arranjo de acordo com isso, né? Então, por que não ficar só um cantando sem instrumentos, enquanto o instrumentista vai comungar e volta? Aproveita um refrão e faz isso. Torna isso parte do arranjo, né?
Então, é só questão de vocês combinarem entre vocês, podem tornar isso até mais bonito, mais interessante. Tá? Então, vão comungar. Então, cantar com a Assembleia e não para a Assembleia. Tá? Porque os instrumentistas, os cantores são parte da Assembleia, estão cantando com ela, não para ela. Tá? Então, cantar junto, tá? Não como alguém que é outra coisa com respeito à Assembleia. Tá? Depois, o salmista, se é possível, assim, a norma litúrgica diz assim, o salmista do ambão ou de outro lugar profira o salmo. Tá? O nosso diretório pede que o salmista cante no ambão. Então, se é possível cantar no ambão, melhor cantar no ambão, é preferível. Se não é possível porque você está tocando ao mesmo tempo, então pode tocar ali do lugar onde você está e cantar o salmo dali, de onde você está. Tá? Então, não é pecado cantar o salmo fora do ambão, mas é preferível o ambão, tá? Para que as pessoas lembrem que faz parte da liturgia da palavra o canto do salmo. Bem? Então, bom, seria isso. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, o que é uma assembleia que canta. Isso aqui é um rito de uma outra família litúrgica, tá? Mas é o que quando eu penso numa assembleia cantando, eu penso nisso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Acho que vocês vão ficar meio chocados de ver isso aqui. Liturgia da Etiópia, isso. Escala pentatônica.
Imagina se o povo, a Assembleia, cantasse com essa força, né, com esse entusiasmo nas nossas celebrações, né? Seria uma coisa muito bonita, né? Se a gente cantar. Claro que aqui é todo aquele contexto, isso aqui é rito da Etiópia, que é uma derivação do rito copta, né? O rito de Alexandria, é uma outra família litúrgica e tal, e tem toda aquela questão da cultura africana e tal. Eu não sei se isso é da Etiópia ou da Eritreia, mas é ali a mesma família litúrgica ali. E agora, ali não tem instrumento nenhum, vocês não viram? Instrumento nenhum ali, vocês viram o tambor marcando o ritmo e o povo marcando com a palma. E é muito bonito, assim, eu tive num congresso lá do Vaticano, da Congregação para o Clero, na Costa do Marfim, em 1997, e ali é aquela missa. Os africanos, eles têm um sentido litúrgico maravilhoso, assim. Foi feita uma forma enculturada do rito latino, e tem os tambores e tal, e eles dançam na missa, nos bancos, porque faz parte da cultura deles, porque eles têm a dança religiosa, eles não têm só a dança profana, porque na cultura deles existe o conceito de dança religiosa. Então, eles dançam de um jeito na igreja e dançam de outro jeito fora da igreja. Então, a dança deles é litúrgica, é religiosa, enfim, é uma forma especial de dançar dentro da experiência litúrgica. Então, eles dançam, eles tocam tambor, eles cantam, eles dão aqueles gritos, lá, 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 quando eles estão entusiasmados, as pessoas estão cantando. E ali, e ao mesmo tempo, eles, lá pelas tantas, saem um canto gregoriano, que eles amam também, e que tem uma afinidade, porque assim, o canto gregoriano, o esqueleto dele é a escala pentatônica. E todas as culturas primitivas, como esse canto que a gente acabou de escutar, ele é todo em escala pentatônica, né? Que é aquela escala que não tem meio tom, então não tem intervalo, não tem Fá nem o Si, né? Não tem o quarto grau nem o sétimo. Tá? Então que é a pentatônica. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 5, 6. Então, que é aquela escala mais primitiva que vocês encontram nos chineses, nos apaches, na música celta, enfim, em várias partes do mundo, né? Então, eles também têm um grande amor pelo canto gregoriano, misturam isso com os cantos próprios da cultura deles. É um exemplo muito bonito e participam de uma forma muito ativa, muito consciente. São cantos que não fazem concessões nem para sentimentalismos, nem para modismos, nem para outro tipo de coisa. São cantos que brotam da experiência, né? Que brotam da experiência litúrgica. Então, esses cantos que a gente convida a procurar, né, os que estão aí e compor, né, se é interessante para a gente compor também, usar a nossa criatividade para compor cantos litúrgicos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem algumas dúvidas. Diga, Paulinho. Vamos preparar, né, uma parte 3, né? A parte 3 a gente devia fazer como uma espécie de oficina de música litúrgica, né? Pegar textos e pegar umas antífonas de entrada e compor em cima delas. Fazer um laboratório de música litúrgica seria bacana, né?
Seria muito bacana, né? E depois, assim, eu acho que alguma vez a gente pode fazer um ensaio geral de missa cantada, né? Pegar o sinal da cruz, a saudação inicial, os outros diálogos, né? E fazer um ensaio geral deles para ir introduzindo na missa, né? As partes cantadas, né? Da missa. Como? Não, a festa está muito em cima, está muito em cima. Quem sabe para Natal, quem sabe, né? Alguma coisa, né? Olha, se é do interesse de vocês, eu podia dar eu tenho um curso super rápido de leitura musical, leitura de partitura, porque eu acho que enriquece muito a gente, não ficar dependendo da gravação, porque na gravação às vezes a gente não escuta direito e cada um toca de um jeito, né? Mas até para descobrir novos cantos, às vezes só tem acesso por partitura, né? Então, e partitura de música litúrgica geralmente é muito simples, não é difícil de ler, né? É só a partitura. Então, se for do interesse, né, de quem se interessar, a gente pode fazer uma jornada, né? Eu aprendi a ler música com um livro baseado num curso que o sujeito ele disse assim: aprenda a ler música em um dia. Claro que o dia a aula começou às 7 da manhã e terminou às 10 da noite, né? Mas ele realmente ensinou a ler num dia, né? Então eu tenho esse curso rápido assim, que a gente, claro, não vai fazer isso, né? Técnica vocal. Então, vamos começar a investir nisso aí, né? Aprender teclado, aprender técnica vocal, né? Então, tem 2 maestros que trabalham na nossa paróquia, né? É o Jailton e o Juliano, né? Que são maestros aí que tem coro e tudo, podem dar um ensino valioso, né, de técnica vocal. Não sei, eu poderia pensar em algum, mas assim, é raro me chamar a atenção um canto de eu dizer assim, esse canto aqui não devia cantar. Outro dia eu fiz uma observação sobre aquele canto, trabalhar o pão, não sei o que, o pão, consagrar, e comungar o pão. Eu disse assim, bom, até consagrar você consagra o pão, mas depois você não comunga o pão, né? Você comunga o corpo de Cristo, né? Então, às vezes é assim, os cantos eucarísticos, às vezes eles pecam um pouquinho por não... Pois é. Eu sei que é do Padre Zezinho, mas ficou um pouquinho assim, sem... entrou numa licença poética ali, que depois você diz assim, bom, mas coloca tudo no mesmo plano, né? Do Jesus de Nazaré, né? O seu nome era Jesus de Nazaré, porque ali ele cantava, eles disseram, você matou Jesus, né? E não falava da ressurreição, né? Mas enfim, são cantos que, mas, em geral, não tenho escutado cantos assim que tenham me chocado né? Aquele outro, né, que é totalmente conceito luterano da Eucaristia, né, o verbum caro factum est, verbum panem factum est, né, verbum panis factum est, né, que alguém diz assim, então se está em latim, então deve ser certo, né, só que não, né, porque você não pode colocar em paralelo a encarnação do verbo com a transubstanciação da Eucaristia.
tá? Porque o verbo se fez carne, mas o verbo não se faz pão, né? Cristo é o verbo encarnado, não o verbo empanado. Tá? Então, não expressa o mistério da Eucaristia, tá? Então, tem que ter um pouquinho de desconfiômetro assim, teológico, um pouquinho, né? Para escolher os cantos. Mas, assim, em geral, aqui na paróquia eu não vejo muitos cantos assim que tenham me chocado assim, por ser inadequados. Ah, sim, eu falo. Eu falo. Diga. Atenção. Esse canto ele tem nas adorações e tal, é justamente o momento anterior, o momento que prepara a bênção com o Santíssimo, tá? É o momento que prepara a bênção. Então se canta, depois tem aquele responsório do céu e deste do pão, que contém todo o sabor, tem o oremos, e depois, né, o amém, e depois já vem a bênção, né? Então é justamente o canto que introduz a bênção, tá, do Santíssimo, tá? Diga. Sim. Isso é uma coisa para vocês combinarem com os ministros e tal, né? Mas também não está errado dar a comunhão por último para os músicos, porque assim, como isso é importante lembrar, como o canto de comunhão é um canto que acompanha o rito, quando é que você começa a tocar? Quando a primeira pessoa comunga. Esse é o momento de começar o canto. Quem é a primeira pessoa que comunga? É o padre. Então, não esperar para o padre terminar de comungar para começar o canto. Está errado. Não? No momento que o padre está comungando, ali é o momento do início do canto. E quando é que termina? Quando a última pessoa comunga. Então se o músico é o último que comunga e a música termina ali, está ótimo, tá feita. Então. Ou se canta aquele canto após a comunhão, que é um canto que toda a Assembleia é um canto de ação de graça. É o canto de ação de graça, pode ser cantado por toda a Assembleia, não é um canto para ser cantado solo, tá? É ser cantado por toda a Assembleia, tá? Enquanto que a comunhão o canto de comunhão pode ser cantado solo, tá? Mas o canto de ação de graça tem que ser cantado por toda a Assembleia, tá? Muito bem, gente, espero que tenham aproveitado e aí a gente continua, né? Essa formação foi mais assim como uma espécie de provocação, assim, para a gente se animar, se entusiasmar por esse serviço que é tão maravilhoso, né? Que vocês fazem, tão importante, tão essencial, né? Para a nossa liturgia, né? Então vocês estão de parabéns e contem aí com o meu apoio, tudo que eu puder ajudar e para a gente ir fazendo, né, um serviço, um ministério sempre, né, que leve o povo a uma comunhão cada vez maior, né? Amém? Vamos dar graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.